E se você descobrisse que o homem que você perdeu por não poder ter filhos estava na verdade olhando direto para o próprio filho? Marina viveu essa situação no funeral da avó, quando seu pequeno Gabriel chamou o ex-marido de papai na frente de todos. O que aconteceu naquele momento de silêncio mudou 3 vidas para sempre. Essa é uma história sobre segundas chances, sobre como o amor encontra um jeito de se manifestar, mesmo quando tudo parece perdido. Uma história que vai te fazer acreditar que alguns milagres acontecem nos momentos mais inesperados. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você acredita que o destino tem um plano para cada um de nós? O carro parou em frente à igreja. Marina respirou fundo, apertando a mão pequenina de Gabriel no banco de trás. O menino de 3 anos olhava pela janela com curiosidade infantil, sem entender que estavam ali para se despedir para sempre da bisavó. "Mamãe, por que tem tanta gente chorando?" perguntou Gabriel, a voz fininha ecoando no silêncio do carro. Marina engoliu seco. "A vovó Lúcia foi morar com Deus, meu amor. As pessoas ficam tristes quando alguém que a gente ama vai embora." Ela abriu a porta, pegou Gabriel no colo e caminhou em direção à entrada da igreja. O cheiro de flores brancas tomava conta do ambiente. Coroas de crisântemos, rosas e lírios se espalhavam por todo o altar, criando uma atmosfera solene e pesada. A luz natural entrava pelos vitrais coloridos, desenhando arcos-íris no chão de mármore frio. Marina vestia um vestido preto simples, os cabelos castanhos presos num coque baixo. Tinha olheiras profundas. Havia chorado a noite toda. Vovó Lúcia tinha sido mais que uma avó. Era sua confidente, sua melhor amiga, a pessoa que a ajudou a criar Gabriel quando se viu sozinha. O salão estava lotado. Professores da escola onde Marina trabalhava, vizinhos, parentes distantes que só apareciam em funerais e casamentos. O murmurar baixo das conversas se misturava com o som do órgão tocando uma música triste ao fundo. Marina cumprimentou algumas pessoas com um aceno de cabeça, tentando manter a compostura. Gabriel se agarrava ao pescoço dela, impressionado com tanta gente vestida de preto. Foi quando ela o viu. Henrique estava no fundo da igreja, encostado numa coluna de mármore branco. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos castanhos profundos que um dia ela conhecia de cor. Vestia um terno cinza escuro, gravata preta e tinha as mãos nos bolsos. Um gesto que ela lembrava bem. Sempre fazia isso quando estava nervoso. O coração de Marina falhou. As pernas tremeram. Por um segundo o mundo parou. "Não pode ser", murmurou para si mesma. Henrique estava olhando diretamente para ela. Ou melhor, estava olhando para Gabriel. A expressão dele era de choque puro. As sobrancelhas franzidas, boca entreaberta, olhos arregalados como quem vê um fantasma. Ele não se mexia, nem respirava. Parecia uma estátua. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Fazia 3 anos que não se viam. 3 longos anos desde que ele decidiu que ela merecia alguém melhor. Alguém que pudesse dar filhos para ela. "Que homem é aquele, mamãe?" Gabriel sussurrou no ouvido dela, apontando discretamente para Henrique. "Ninguém importante, meu amor", mentiu a voz trêmula. Mas Gabriel continuou olhando. Tinha uma expressão estranha no rostinho, como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante. Marina desviou o olhar e caminhou rapidamente para os primeiros bancos onde a família estava reservada. Sentou-se ao lado da tia Marlene, uma senhora robusta de cabelos grisalhos que chorava baixinho. "Marina, minha filha", tia Marlene a abraçou. "Que bom que você veio. E o Gabriel como está grandinho." "Tia", Marina conseguiu sorrir, mas seu olhar voltava involuntariamente para o fundo da igreja. Henrique ainda estava lá, ainda olhando. O padre subiu ao altar e começou a cerimônia. Falou sobre vida, morte, eternidade, sobre como vovó Lúcia havia sido uma mulher abençoada, cercada de amor até o último dia. Marina tentava se concentrar nas palavras, mas sentia os olhos de Henrique queimando suas costas. Gabriel brincava silenciosamente com um carrinho pequeno que trouxera na bolsa,
alheio à tensão que tomava conta de sua mãe. Em nome do amor que Lúcia dedicou à família, continuou o padre. A palavra família ecoou na mente de Marina como um soco no estômago. Família. Algo que ela e Henrique tentaram construir durante 5 anos de casamento. Algo que ele desistiu de acreditar quando recebeu o diagnóstico médico. Ela fechou os olhos, tentando afastar as lembranças que vinham como ondas. As tentativas frustradas de engravidar. Os exames constantes. O tratamento hormonal que a deixava emocionalmente instável. E, finalmente, o dia em que o médico olhou para Henrique e disse as palavras que destruíram tudo. A azoospermia é severa. As chances são praticamente inexistentes. Henrique nunca se recuperou. Entrou em depressão profunda, se afastou dela, dormia no sofá, evitava qualquer conversa sobre o futuro. Dizia que Marina merecia um homem completo que pudesse dar filhos para ela. Eu não quero outro homem, Marina gritara na última discussão. Eu quero você. Mas ele já havia tomado a decisão. Pediu o divórcio numa tarde chuvosa de março. Saiu de casa levando apenas uma mala e o coração partido de ambos. 2 meses depois, Marina descobriu que estava grávida. Ligou para ele desesperada, mas Henrique não atendeu o telefone. Mandou mensagens, e-mails, até foi na empresa onde ele trabalhava. Mas Henrique simplesmente desapareceu. Mudou de cidade, de emprego, de vida. Marina criou Gabriel sozinha. Vovó Lúcia a ajudou nos primeiros anos cuidando do bebê enquanto ela trabalhava. Nunca faltou amor para o menino, mas sempre faltou uma explicação sobre onde estava o pai. Papai foi viajar para muito longe, dizia para Gabriel quando ele perguntava. Mas ele ama você mesmo longe. Uma mentira piedosa que ela repetia para proteger o coração do filho. O padre terminou a leitura do Evangelho. As pessoas se levantaram para a oração. Marina pegou Gabriel no colo automaticamente, mas suas pernas estavam bambas. Foi quando ela sentiu uma presença ao seu lado. Henrique havia se aproximado. Estava ali a menos de 2 metros dela, olhando diretamente para Gabriel. O menino virou o rostinho e encarou o homem estranho. Henrique ficou pálido que nem cal. As mãos tremeram visivelmente. Gabriel tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato de sobrancelhas, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrado. Era como olhar para uma miniatura de Henrique. Meu Deus, Henrique sussurrou quase inaudivelmente. Marina sentiu lágrimas ardendo nos olhos. O mundo inteiro parecia observar aquele momento. Tia Marlene olhava confusa, sem entender quem era aquele homem que havia deixado sua sobrinha visivelmente abalada. Gabriel, com a curiosidade natural de uma criança, estendeu a mãozinha na direção de Henrique. Oi, disse com a voz doce. Henrique ficou imóvel. Olhou para a mãozinha estendida, depois para o rosto de Gabriel, depois para Marina. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E foi nesse momento que Marina percebeu. Ele sabia. Mesmo sem confirmação, mesmo depois de 3 anos, ele sabia exatamente quem era aquele menino. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som do órgão tocando mais alto. As pessoas voltaram a se sentar. Henrique deu um passo para trás como se tivesse levado um choque. Marina ouviu sair pela porta lateral da igreja, praticamente correndo. Ela ficou ali, segurando Gabriel, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. O que ela não sabia era que Henrique não havia ido embora. Do lado de fora da igreja, ele encostou na parede de pedra e chorou pela primeira vez em 3 anos. Marina não conseguiu prestar atenção no resto da cerimônia. Suas mãos tremiam enquanto segurava Gabriel, que cochilava no colo dela, cansado de tanta gente e tanto barulho. O órgão tocava uma música suave, as pessoas rezavam em voz baixa, mas ela só conseguia pensar numa coisa. Henrique estava ali. Depois de 3 anos ele havia aparecido justamente no funeral da vovó Lúcia. Por que justo hoje? Pensou mordendo o lábio inferior. Quando a cerimônia terminou, Marina carregou Gabriel até o carro em silêncio. Tia Marlene a seguiu, preocupada. Minha filha, você está branca que nem papel, quer que eu dirija? Estou bem, tia.
só cansada. Mas não estava bem. O encontro com Henrique havia mexido com ela de uma forma que não esperava. Durante esses 3 anos, Marina havia construído uma vida nova. Trabalhava como professora de música em 2 escolas, criava Gabriel com o amor de 2 pessoas, morava numa casinha pequena, mas aconchegante que vovó Lúcia a ajudou a comprar. Não era a vida que sonhara quando casou, mas era uma vida digna. Ainda assim, ver Henrique trouxe tudo de volta. As lembranças boas e ruins, o amor que nunca conseguiu esquecer completamente, a raiva por ele ter desistido de lutar por eles. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marina se sentou na varanda com uma xícara de chá e deixou os pensamentos voarem. Lembrou do dia em que conheceu Henrique, numa festa de formatura da faculdade. Ele estava sozinho no canto, bebendo uma cerveja, observando os outros dançarem. Marina, que sempre foi mais extrovertida, chegou nele e perguntou se estava entediado. Não. Só não danço muito bem, ele respondeu com um sorriso tímido. Nem eu. Que tal dançarmos mal juntos? Dessa conversa nasceu um namoro de 2 anos e um casamento que durou 5. Henrique era arquiteto. Marina estudava para ser professora. Ele era reservado. Ela falava pelos cotovelos. Ele gostava de filmes antigos. Ela preferia comédias românticas. Mas se completavam de um jeito que parecia perfeito. Compraram um apartamento pequeno no centro da cidade. Henrique fazia projetos de casas populares numa empresa de construção civil. Marina dava aulas de música para crianças numa escola municipal. Aos domingos, dormiam até tarde, faziam café da manhã na cama e planejavam o futuro. Quantos filhos você quer? Marina perguntava deitada no peito dele. Uns 3. Você? 4. 2 meninos e 2 meninas. Eles riam, faziam planos, escolhiam nomes. Gabriel sempre foi o nome favorito para menino. É nome de anjo, dizia Henrique. As tentativas de engravidar começaram no 3º ano de casamento. No início era divertido, quase um jogo. Depois ficou uma obsessão. Marina comprava testes de ovulação, controlava a temperatura, tomava vitaminas. Henrique fazia exames de sangue periodicamente. Quando nada aconteceu após 2 anos tentando, procuraram um especialista. Vamos fazer alguns exames mais específicos, disse o médico, um senhor de cabelos brancos e óculos de grau. Marina fez uma bateria de exames ginecológicos. Estava tudo normal. Henrique fez exames de sangue, ultrassom e finalmente o espermograma. Marina nunca esqueceria o dia em que receberam os resultados. Estavam sentados na sala de espera do consultório. Henrique segurava a mão dela, nervoso. Quando o médico os chamou, Marina viu que a expressão dele era séria. Tenho os resultados aqui, disse, ajustando os óculos. Marina, seus exames estão perfeitos, Henrique. Silêncio pesado. Henrique, você tem um quadro de azoospermia severa. Isso significa que não há espermatozoides no seu sêmen. É um caso grave, sem possibilidade de reversão com os tratamentos disponíveis. O mundo desabou. Henrique ficou em silêncio absoluto. Marina segurou a mão dele mais forte. Doutor, não existe nenhuma possibilidade? Perguntou a voz tremendo. As chances são praticamente inexistentes. Seria um milagre. Henrique se levantou sem dizer nada e saiu do consultório. Marina o seguiu, desesperada. No estacionamento, ele encostou no carro e chorou como uma criança. Eu não posso te dar filhos, disse entre soluços. Não posso te dar a família que você sonha. Nós vamos encontrar um jeito. Marina o abraçou. Existem outras opções. Adoção, tratamentos novos. Mas Henrique estava destroçado. A partir daquele dia, ele mudou completamente. Ficou calado, distante, dormia no sofá. Evitava conversar sobre o assunto e se recusava a procurar alternativas. Marina, você merece um homem que possa te dar filhos, dizia sempre que ela tentava abordar o assunto. Eu não quero outro homem. Eu quero você. Mas ele havia tomado uma decisão. Acreditava que era um homem incompleto e que Marina seria mais feliz sem ele.
Por mais que ela tentasse convencê-lo do contrário, Henrique se afundou numa depressão profunda. As brigas se tornaram constantes. Ele se recusava a fazer terapia, se recusava a conversar, se recusava a lutar pela relação. "Não posso te dar o que você quer", repetia como um mantra. A última discussão foi numa noite chuvosa de março. "Eu não aguento mais", Henrique disse, fazendo as malas. "Você merece alguém melhor." "Melhor quem? Não existe ninguém melhor que você para mim." "Existe sim. Alguém que possa te dar filhos." "E se eu não quiser filhos? E se eu só quiser você?" Henrique a olhou com lágrimas nos olhos. "Você quer filhos, Marina? Sempre quis. Eu vi como você olha para as crianças na escola, como fica feliz quando pega um bebê no colo. Eu não posso tirar isso de você." Ele saiu naquela noite e nunca mais voltou. 3 dias depois, Marina recebeu os papéis do divórcio pelo correio. Tentou entrar em contato várias vezes, mas Henrique havia mudado de telefone, de endereço, de emprego. Simplesmente desapareceu da vida dela. 2 meses depois do divórcio, Marina estava se sentindo estranha. Enjoos matinais, sono excessivo, seios doloridos. Comprou um teste de gravidez achando que estava louca. 2 listinhas apareceram. Positivo. Ela fez 3 testes diferentes, todos positivos. Correu para o hospital, fez exame de sangue. Confirmado. Estava grávida de aproximadamente 8 semanas. Engravidou justamente no último mês em que ainda morava com Henrique, antes dele sair de casa. O milagre que o médico disse que era impossível havia acontecido. Ligou para Henrique desesperada, chorando de felicidade no telefone. "O número que você discou não existe ou está fora de área." Mandou e-mails para o trabalho dele. Recebeu resposta automática. Henrique Oliveira não trabalha mais nesta empresa. Foi até a casa da mãe dele, Dona Carmen. A senhora abriu a porta com cara de quem havia chorado muito. "Marina, minha filha." "Dona Carmen, preciso falar com o Henrique. É urgente. Ele me pediu para não falar onde está. Disse que é melhor assim. Mas, Dona Carmen, eu estou grávida. É filho dele." Dona Carmen ficou em choque. "Grávida? Mas ele disse que..." "Eu sei o que ele disse, mas estou grávida e é filho dele." A mãe de Henrique prometeu que daria o recado, mas Marina nunca mais soube de Henrique. Dona Carmen disse apenas que ele havia se mudado para outro estado e que não queria contato com ninguém da vida anterior. Marina criou Gabriel sozinha com a ajuda de vovó Lúcia e alguns poucos amigos. Nos primeiros meses foi muito difícil. Trabalhava durante o dia, cuidava do bebê à noite, dormia poucas horas. Mas vovó Lúcia foi um anjo na vida dela. "Esse menino é uma bênção", dizia a vovó embalando Gabriel no colo. "E você é a mãe mais corajosa que eu conheço." Gabriel cresceu forte e saudável. Um menino alegre, inteligente, cheio de energia. Tinha o mesmo jeito de Henrique para algumas coisas. A forma de franzir a testa quando estava concentrado, o gosto por desenhar, a maneira carinhosa de tratar os outros. Sempre que Gabriel perguntava pelo pai, Marina dizia que ele havia viajado para muito longe, mas que amava muito seu filhinho. Era mentira, claro. Marina não sabia se Henrique amaria Gabriel. Não sabia nem se Henrique acreditaria que o menino era realmente seu filho. E agora, 3 anos depois, ele havia aparecido no funeral da vovó Lúcia. Marina tomou o último gole do chá e olhou para o céu estrelado. "Vovó", sussurrou, "será que foi você que trouxe ele de volta?" No dia seguinte era sábado. Marina não trabalhava aos sábados, então levou Gabriel ao parque que ficava perto de casa. O menino adorava o escorregador e os balanços. Eles estavam lá há 1 hora quando Marina viu uma figura conhecida sentada num banco do outro lado do parque. Henrique estava ali, observando Gabriel brincar. Marina sentiu o sangue gelar ao ver Henrique sentado naquele banco. Ele não a havia notado ainda. Estava completamente concentrado em Gabriel, que brincava no escorregador com outras crianças. A distância era considerável, mas ela podia ver a expressão dele. Um misto de fascinação e desespero. "Meu Deus, o que ele está fazendo aqui?" pensou instintivamente, se escondendo atrás de uma árvore grande.
Gabriel gritava de alegria toda vez que descia pelo escorregador. "Olha, mamãe, olha que rápido", dizia, acenando para ela. Marina acenou de volta, mas seus olhos permaneciam fixos em Henrique. Ele vestia jeans escuro e uma camiseta branca simples, tênis pretos. O cabelo estava um pouco despenteado, como se tivesse passado as mãos várias vezes. Tinha olheiras profundas e a postura curvada de quem não dormiu direito. Suas mãos tremiam visivelmente, mesmo à distância. De repente, Gabriel correu na direção da gangorra e parou bem na linha de visão entre Marina e Henrique. Foi quando Henrique a viu. Os dois se encararam por alguns segundos que pareceram eternos. Henrique ficou pálido, as mãos se fecharam em punhos no colo. Marina sentiu o coração disparar. Lentamente, Henrique se levantou do banco e começou a caminhar na direção dela. Marina apertou os punhos, respirou fundo e saiu de trás da árvore. Encontrou-se com ele no meio do caminho, longe o suficiente para Gabriel não ouvir a conversa. "Oi", disse Henrique, a voz rouca. "Oi." Silêncio constrangedor. Eles se olharam sem saber o que dizer. Marina notou que ele estava mais magro, com algumas rugas novas ao redor dos olhos. Henrique observava cada detalhe do rosto dela, os cabelos mais longos, a pele um pouco mais pálida, os olhos que ainda conhecia de cor. "Como você soube que eu estava aqui?" perguntou Marina, cruzando os braços. Eu não sabia. Estava andando pela cidade tentando processar o que vi ontem. Acabei passando aqui e..." Ele olhou na direção de Gabriel, que agora balançava alegremente. "Ele tem quantos anos?" perguntou baixinho. Marina hesitou. 3. Henrique fez as contas mentalmente. O rosto dele se contorceu numa expressão de dor profunda. "Marina", a voz falhou. "Ele é... Não vou discutir isso aqui", ela interrompeu. "E nem sei se quero discutir com você. Por favor." Henrique deu um passo na direção dela. "Eu preciso saber." Marina o encarou com raiva e tristeza misturadas. "Agora você precisa saber? Há 3 anos eu tentei te contar. Liguei, mandei mensagem, fui atrás de você, você que desapareceu." Eu sei." Henrique passou as mãos pelo cabelo. "Eu não sabia como. Depois do que o médico disse." "O médico disse que era impossível, mas não era. Gabriel nasceu 8 meses depois que você saiu de casa." As palavras saíram mais alto que Marina pretendia. Algumas pessoas no parque olharam na direção deles com curiosidade. Henrique ficou em silêncio, absorvendo a informação. "Ele tem seus olhos", sussurrou, olhando novamente para Gabriel. "Tem muito mais que isso." Nesse momento, Gabriel notou que a mãe estava conversando com alguém e correu na direção deles. "Mamãe, vem empurrar o balanço." Ele parou ao lado de Marina e olhou para Henrique com curiosidade infantil. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Não apenas os olhos, mas o formato do rosto, o nariz, a sobrancelha. Até o jeito de inclinar a cabeça quando estava curioso. Henrique se ajoelhou automaticamente, ficando na altura de Gabriel. "Oi, Gabriel", disse suavemente. Gabriel olhou para a mãe, depois para Henrique. "Você conhece meu nome?" "Conheço." "Como?" Henrique olhou para Marina em busca de ajuda, mas ela permaneceu em silêncio. Ele voltou a atenção para Gabriel. "Sua mamãe me falou." Gabriel assentiu, satisfeito com a resposta. Depois ficou observando o rosto de Henrique com intensidade que era quase perturbadora numa criança tão pequena. "Você é bonito", disse finalmente. Henrique soltou um riso triste. "Obrigado, você também é um menino muito bonito." "Eu pareço com a mamãe?" Henrique olhou para Marina, que tinha lágrimas nos olhos. "Você parece com os dois", respondeu honestamente. Gabriel franziu a testa. Exatamente do mesmo jeito que Henrique fazia. "Com os dois quem?" A pergunta inocente atingiu Henrique como um soco no estômago. Ele olhou para Marina novamente, desesperado. "Gabriel, vamos embora", Marina disse rapidamente, pegando a mão do menino. "Mas eu quero brincar mais. Nós voltamos amanhã. Promete?" "Prometo." Marina começou a se afastar, puxando Gabriel consigo.
Henrique se levantou e a seguiu. Marina, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu posso falar com você? Sem ele por perto? Marina permaneceu em silêncio por alguns segundos, debatendo internamente. Domingo à noite, depois que ele dormir, na praça em frente à minha casa. Onde você mora? Rua das Acácias, 247, às 9 horas. Ela voltou a andar mais rápido agora. Gabriel olhou para trás e acenou para Henrique. Tchau, homem bonito. Henrique acenou de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na noite de domingo, Marina conseguiu colocar Gabriel para dormir mais cedo. Contou 3 histórias, cantou 2 cantigas de ninar e ficou ao lado da cama até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente. Às 9 em ponto, saiu de casa e caminhou até a praça. Henrique já estava lá, sentado num banco embaixo de um poste de luz. Levou um susto quando a viu chegando. Pensei que você não ia vir, disse. Pensei em não vir. Marina se sentou na outra ponta do banco, mantendo distância. Mas você não vai me deixar em paz enquanto não conversar, né? Henrique a encarou. Mesmo com raiva, mesmo magoada, ela ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Marina, eu sinto muito. Sentir muito não muda nada. Eu sei, mas eu precisava dizer. Silêncio. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores acima deles. Por que você desapareceu? Marina perguntou baixinho. Eu estava grávida, Henrique. Estava grávida do seu filho e você sumiu. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Sua mãe te falou. Eu sei que ela te falou. Henrique baixou a cabeça. Ela falou. E você escolheu ignorar. Eu achei que você estava mentindo. Ou que tinha engravidado de outro cara e estava tentando me colocar como pai. Marina o esbofeteou. A marca da mão ficou vermelha no rosto dele. Henrique nem se mexeu. Como você pôde pensar isso de mim? Como? Porque eu estava louco, Henrique gritou se levantando do banco. Estava completamente louco. O médico disse que era impossível. Eu tinha certeza de que nunca poderia ter filhos. Mas você teve. Gabriel é seu filho. Eu sei! Ele gritou ainda mais alto. Eu sei que ele é meu filho. Marina se levantou também, furiosa. Então por que não voltou quando soube? Henrique parou de gritar. A voz saiu baixa, quebrada. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você não me perdoasse. Medo de que Gabriel me odiasse quando crescesse e soubesse que eu abandonei vocês. Medo de que fosse tarde demais. Marina sentiu as lágrimas queimando os olhos. Era só ter tentado. Era só ter tentado. Ele repetiu, se sentando novamente no banco. Mas eu sou um covarde. Ela se sentou ao lado dele, ainda mantendo distância. Onde você estava esses 3 anos? Em Brasília, trabalhando numa construtora. Morava sozinho num apartamento pequeno. Não falava com ninguém da família. Não fazia amigos. Era como se eu tivesse morrido junto com o nosso casamento. E por que voltou? Minha mãe morreu no mês passado. Marina o olhou surpresa. Dona Carmen morreu? Por que ninguém me avisou? Porque eu pedi para não avisar ninguém. Só voltei para resolver a herança e vender a casa dela. Ia embora sem falar com ninguém. Mas aí soube que sua vovó havia morrido e você foi no funeral. Eu precisava te ver uma última vez antes de ir embora. Marina secou as lágrimas com as costas da mão. E agora? Agora eu vi meu filho pela primeira vez. A voz dele era um sussurro. E não sei o que fazer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Ele é incrível, Henrique disse finalmente. Inteligente e carinhoso. Você criou ele muito bem. Eu e a vovó Lúcia. Ela me ajudou muito. Ele pergunta por mim? Marina hesitou. Pergunta onde está o papai. Eu sempre digo que você está viajando. Henrique soltou um riso amargo. É verdade, de certa forma. Henrique, Marina se virou para ele. Se você quer conhecer seu filho, tem que ser para ficar.
Gabriel não merece ser abandonado 2 vezes. Ele a olhou nos olhos. Eu quero ficar. Não sei se você vai me deixar, mas eu quero ficar. Não é só sobre mim, é sobre ele. Eu sei. E sobre mim também. A voz dela ficou mais firme. Você me machucou muito, Henrique. Muito mesmo. Não sei se consigo te perdoar. Eu não espero perdão. Só espero uma chance de conhecer meu filho. Marina se levantou. Vou pensar. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez alguns dias. Talvez algumas semanas. Não sei. Henrique acenou. Eu entendo. Marina começou a se afastar, mas parou. Henrique? Sim. Gabriel tem seu jeito de franzir a testa quando está concentrado. Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Eu notei. Marina caminhou de volta para casa, deixando Henrique sozinho na praça. Dentro de casa, ela verificou se Gabriel ainda estava dormindo e se sentou na sala, com uma xícara de chá quente entre as mãos. 3 anos de ressentimento não desapareceriam numa noite. Mas vendo a expressão de Henrique quando olhava para Gabriel, Marina sabia que algo havia mudado. A pergunta era, seria suficiente? Marina passou 3 dias sem dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via a expressão de Henrique quando olhava para Gabriel no parque. Uma mistura de amor, arrependimento e esperança que a deixava confusa e irritada ao mesmo tempo. Ela havia tomado uma decisão. Permitiria que Henrique conhecesse Gabriel, mas gradualmente, com regras claras. Não era pelo ex-marido, era pelo filho, que tinha o direito de conhecer o pai. Na quinta-feira de manhã, Marina ligou para o celular que Henrique havia anotado num papel antes dela ir embora da praça. Alô? A voz dele soou ansiosa, como se estivesse esperando a ligação há dias. Sou eu, Marina disse, tentando manter o tom neutro. Aceito que você conheça Gabriel, mas com condições. Silêncio do outro lado. Ela podia ouvir a respiração dele. Que condições? Perguntou finalmente. Primeiro, você não vai contar para ele quem você é ainda. Vai ser apresentado como um amigo da mamãe. Segundo, os encontros vão ser curtos no início. Terceiro, se em algum momento eu achar que isso está fazendo mal para o Gabriel, eu corto o contato. Aceito tudo. E quarto, Marina respirou fundo. Você vai fazer terapia. Não vou deixar meu filho se apegar a um pai que pode surtar e desaparecer de novo. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Aceito, disse finalmente. Quando posso vê-lo? Sábado de manhã, no mesmo parque, 9 horas. Marina, é só isso por enquanto. Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. No sábado, Gabriel acordou animadíssimo. Era dia de parque, sua atividade favorita do fim de semana. Mamãe, vamos logo. Quero ir no escorregador grande, disse pulando na cama dela às 7 da manhã. Calma, meu amor. Vamos tomar café da manhã primeiro. Gabriel tomou leite com chocolate e comeu 2 fatias de pão com geleia, falando sem parar sobre os brinquedos do parque. Marina o observava, sentindo o peito apertado. Seu filho estava tão feliz, tão inocente. Ela esperava estar fazendo a coisa certa. Às 9 em ponto chegaram ao parque. Henrique já estava lá, sentado no mesmo banco de antes. Quando viu Gabriel, um sorriso enorme apareceu no rosto dele. Gabriel correu na direção dos brinquedos, mas parou quando viu Henrique. Oi, você é o homem bonito de antes, disse acenando. Henrique se levantou e acenou de volta. Oi, Gabriel, lembra de mim? Lembro. Você disse que eu era bonito também. Marina se aproximou, observando a interação entre os dois. Gabriel, este é o Henrique. Ele é um amigo da mamãe. Gabriel olhou para Henrique com interesse renovado. Você quer brincar comigo? Henrique olhou para Marina em busca de permissão. Ela acenou discretamente. Claro, o que você quer brincar? Escorregador, mas tem que ser corajoso para ir no grande. Gabriel pegou a mão de Henrique naturalmente e o puxou na direção do playground. Marina o seguiu, o coração apertado ao ver como o filho aceitava o pai tão facilmente.
Henrique ajudou Gabriel a subir no escorregador grande, ficou embaixo para aparar caso ele caísse, empurrou-o no balanço. Gabriel gargalhava de felicidade, e Henrique sorria com os olhos marejados. Você é legal, tio Henrique, Gabriel disse depois de uma volta na gangorra. Mamãe, o tio Henrique pode brincar com a gente sempre? Marina sentiu um nó na garganta. Às vezes, meu amor, quando ele tiver tempo. Eles ficaram no parque por 2 horas. Gabriel mostrou todos os brinquedos para Henrique, contou sobre a escola, sobre a professora, sobre seus desenhos animados favoritos. Henrique ouvia cada palavra com atenção total, como se estivesse memorizando cada detalhe da personalidade do filho. Quando Marina disse que era hora de ir embora, Gabriel fez beicinho. Já, mas eu quero brincar mais com o tio Henrique. Nós vamos nos encontrar de novo, Henrique disse, se ajoelhando na altura do menino. Pode ser? Pode. Quando? Henrique olhou para Marina. Quando sua mamãe disser que pode. Gabriel correu até Marina e sussurrou no ouvido dela. Mamãe, ele pode vir tomar café em casa? Ele é muito legal. Marina olhou para Henrique, que obviamente havia ouvido o pedido. A expressão dele era de esperança misturada com medo de ser rejeitado. Talvez no próximo encontro, ela disse diplomaticamente. Gabriel acenou para Henrique antes de sair. Tchau, tio. Você é meu amigo agora. Henrique acenou de volta com lágrimas nos olhos que ele tentava esconder. Na segunda-feira, Marina recebeu uma ligação inesperada na escola onde trabalhava. Marina, é a secretária da clínica Bem-Estar. O Sr. Henrique Oliveira marcou sessões de terapia e colocou você como contato de emergência. Só queríamos confirmar se está tudo certo. Marina ficou surpresa. Ele havia procurado um psicólogo no mesmo dia em que ela exigiu isso. Sim, está tudo certo. Obrigada. Durante a semana, Henrique mandou algumas mensagens perguntando como Gabriel estava, se podia levar um presente no próximo encontro, se Marina precisava de alguma coisa. Ela respondia de forma educada, mas distante. No sábado seguinte, se encontraram novamente no parque. Gabriel correu para Henrique como se fosse um amigo de longa data. Tio Henrique, eu desenhei uma coisa para você. Ele tirou da mochilinha um desenho feito com giz de cera. Era uma figura alta e outra pequena brincando no parque. Somos eu e você, explicou orgulhoso. Henrique pegou o desenho com as mãos tremendo. É o desenho mais bonito que eu já vi na minha vida. Sério? Posso fazer outro para você levar para casa? Eu adoraria. Dessa vez, Henrique havia trazido uma bola. Eles jogaram futebol na graminha ao lado do playground. Gabriel ria toda vez que conseguia chutar a bola, e Henrique fingia que era difícil defender. Marina os observava de um banco, notando como os dois se conectavam naturalmente. Gabriel era uma criança sociável, mas com Henrique havia algo diferente. Uma intimidade que parecia instintiva. Depois de 1 hora brincando, Gabriel se cansou e foi sentar ao lado de Marina. Tio Henrique, você tem filhos? Perguntou do nada, bebendo água da garrafinha. Marina engasgou. Henrique ficou sem reação por alguns segundos. Eu não tenho filhos. Por que não? Nunca tive oportunidade. Gabriel pensou sobre isso, franzindo a testa do jeitinho característico. Você podia adotar? Minha professora disse que adopatar é quando você escolhe uma criança para ser sua família. Adotar, Marina corrigiu automaticamente. É, adotar. Você podia me adotar, tio Henrique. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique olhou para Marina com os olhos cheios de lágrimas. Ela estava pálida, sem saber o que responder. Gabriel, ela disse finalmente. Adoção é mais complicado que isso. Mas por quê? Eu gosto do tio Henrique. Ele gosta de mim. Ele podia ser meu papai. Henrique se levantou abruptamente e se afastou alguns passos. Marina viu que ele estava tentando se controlar para não chorar na frente de Gabriel. Meu amor. Marina pegou Gabriel no colo. O tio Henrique é nosso amigo, está bom assim. Mas eu queria ter um papai como ele. A frase atingiu Henrique como um tiro. Ele voltou,
se ajoelhou na frente de Gabriel e segurou as mãozinhas dele. Gabriel, você é o menino mais especial que eu já conheci, e eu me sinto honrado de ser seu amigo. Honrado é o quê? É quando algo deixa a gente muito feliz e orgulhoso. Gabriel sorriu. Eu também fico honrado de ser seu amigo. Ele se jogou nos braços de Henrique num abraço espontâneo. Henrique o abraçou de volta, fechando os olhos e tentando gravar na memória o peso do filho nos braços, o cheiro do cabelo dele, a sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. Quando se separaram, Gabriel olhou bem nos olhos de Henrique. Tio Henrique, você tem olhos iguais aos meus. Henrique ficou sem ar. Marina sentiu o coração parar. É mesmo? Henrique conseguiu dizer. É, mamãe, olha, os olhos do tio Henrique são castanhos igual aos meus. Marina se aproximou fingindo analisar. É verdade, que coincidência. Gabriel pareceu satisfeito com a resposta e voltou a brincar. Mas Henrique e Marina trocaram um olhar carregado de significado. Seu filho estava notando as semelhanças. Era questão de tempo até ele começar a fazer perguntas mais difíceis. Quando foram embora naquele dia, Gabriel estava sonolento no carro. Marina olhou pelo retrovisor e viu que ele segurava o desenho que havia feito para Henrique. Mamãe, ele disse com a voz dengosa, quando o tio Henrique vai jantar em casa? Marina suspirou. Não conseguiria adiar essa conversa por muito mais tempo. Em breve, meu amor, em breve. Gabriel sorriu e fechou os olhos, satisfeito com a promessa. Marina dirigiu para casa sabendo que havia chegado num ponto de não retorno. Gabriel estava se apegando a Henrique rapidamente demais. E ela também estava começando a sentir algo que havia jurado nunca mais sentir. Marina sabia que não conseguiria postergar indefinidamente. Os encontros no parque haviam se tornado semanais, e Gabriel perguntava sobre Henrique todos os dias. Quando vamos encontrar o tio Henrique de novo? Posso ligar para ele? Por que ele não vem jantar em casa? Era quinta-feira quando Gabriel chegou da escola com uma carta especial na mochila. Mamãe, olha, a tia Carla mandou carta para todos os papais e mamães, disse entregando um envelope colorido. Marina abriu e leu. Festa do Dia dos Pais, sábado 15 horas. Venha comemorar com seu filho esta data especial. Gabriel observou a mãe lendo. Todos os meus amigos vão levar os papais. E eu? Quem vou levar? O coração de Marina se partiu. Todo ano era a mesma coisa. Gabriel era o único da turma que não tinha pai presente nas atividades escolares. Você pode levar a mamãe, como sempre, ela disse, forçando um sorriso. Mas você não é papai. Gabriel fez bico. Eu queria ter um papai para levar. Naquela noite, Marina ficou acordada até tarde pensando. Gabriel merecia ter o pai presente nesse dia especial. E Henrique merecia conhecer o filho nas atividades escolares. Na sexta-feira de manhã, ligou para Henrique. Marina, aconteceu alguma coisa? Ele atendeu no primeiro toque preocupado. Gabriel tem uma festa na escola amanhã, Dia dos Pais. Você gostaria de ir com ele? Silêncio total do outro lado. Henrique? Desculpa. A voz dele saiu engasgada. Você disse Dia dos Pais? Sim, mas Gabriel ainda não sabe que você é o pai dele. Você iria como o tio Henrique que está substituindo o papai que mora longe. Marina, eu não sei se consigo fingir. Ver ele com outras crianças e os pais delas. Então não vá. Não, eu quero ir. É só que é muito emocionante. Marina explicou os detalhes. A festa seria no sábado às 15h na escola municipal onde Gabriel estudava. Haveria apresentações das crianças, lanche coletivo e atividades com os pais. No sábado, Gabriel acordou animadíssimo. Mamãe, o tio Henrique realmente vai comigo? Vai sim, meu amor. Ele disse que quer muito conhecer sua escola. Gabriel escolheu a roupa mais bonita que tinha. Calça jeans, camiseta azul com um carrinho estampado e tênis novo. Marina fez o cabelo dele com gel, deixando-o todo arrumadinho. Às 2h30, Henrique chegou na casa de Marina. Quando ela abriu a porta, ficou surpresa com a aparência dele.
Tinha cortado o cabelo, feito a barba, vestia calça social preta e camisa branca. Parecia o Henrique de antigamente. Oi, ele disse nervoso. Oi, você está bem? Estou aterrorizado, confessou. E se as pessoas perguntarem quem eu sou? E se Gabriel contar para todo mundo que eu sou um substituto? Vai dar tudo certo. Gabriel apareceu correndo da sala. Tio Henrique, você veio. Você está muito bonito. Você também está muito elegante, campeão. Gabriel pegou a mão de Henrique naturalmente. Vamos logo. Eu quero que você conheça meus amigos. No caminho para a escola, Gabriel tagarelou sem parar. Contou sobre a professora, sobre os colegas, sobre a apresentação que iam fazer. Nós vamos cantar uma música para os papais. Mas você não vai chorar, né, tio Henrique? O papai do João sempre chora quando ele canta. Henrique olhou para Marina pelo retrovisor. Vou tentar não chorar. Tudo bem se chorar um pouquinho. Mamãe sempre chora quando eu canto. A escola estava decorada com cartazes coloridos e balões. Crianças de uniforme corriam pelo pátio, animadas com a presença dos pais. Marina sentiu o estômago apertado ao ver tantas famílias completas. Oi, Gabriel. Uma mulher loira se aproximou deles. Era Patrícia, mãe do melhor amigo de Gabriel. Tia Patrícia, este é o tio Henrique. Ele veio comigo porque meu papai mora muito longe. Patrícia sorriu para Henrique. Que legal ter um tio tão presente. Sou Patrícia, mãe do João. Henrique, prazer. Gabriel fala muito de você. Disse que vocês jogam futebol no parque. Gabriel interrompeu a conversa puxando Henrique pela mão. Vem, tio. Quero te mostrar minha sala. Eles entraram no prédio da escola. Gabriel mostrou orgulhoso sua carteira, seus desenhos na parede, a casinha de bonecas que ele havia ajudado a montar. Henrique prestava atenção em cada detalhe, fazendo perguntas, elogiando os trabalhinhos do filho. Gabriel, seu tio é muito legal, disse uma menina de trancinhas. É sim, ele é o melhor tio do mundo. A professora Dona Carla reuniu todas as crianças no palquinho improvisado no pátio. Agora é a hora da nossa apresentação especial para os papais. As crianças se posicionaram em fileiras. Gabriel acenou para Henrique, que estava sentado ao lado de Marina nas cadeiras de plástico. A música começou. Era uma canção simples sobre amor de pai e filho. As vozes infantis soaram angelicais no pátio silencioso. Papai, você é meu herói, papai. Você é meu melhor amigo, papai. Obrigado por cuidar de mim, papai. Eu te amo assim. Marina olhou de lado e viu que Henrique estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dele, enquanto observava Gabriel cantar com toda a empolgação. Gabriel cantava olhando diretamente para Henrique, como se a música fosse dirigida a ele. Quando a música terminou, as crianças correram para abraçar os pais. Gabriel correu direto para Henrique. Gostou da música, tio? Henrique se ajoelhou e abraçou o filho. Foi a coisa mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Você chorou? Um pouquinho. Tudo bem, a mamãe também está chorando. Era verdade. Marina secava as lágrimas discretamente. Depois da apresentação, houve um lanche coletivo. Sanduíches, refrigerante, bolo de chocolate. Gabriel sentou ao lado de Henrique, contando sobre cada colega, cada professor. Tio Henrique, você pode vir na festa junina também? Vai ser mês que vem. Se sua mamãe deixar... Gabriel olhou para Marina com os olhinhos brilhando. Deixa, mamãe. Por favor. A gente conversa sobre isso depois. A festa estava terminando quando aconteceu. Gabriel estava brincando com os amigos no pátio quando tropeçou e machucou o joelho. Começou a chorar, mais de susto que de dor. Henrique correu até ele, pegou-o no colo e examinou o machucado. Está tudo bem, campeão, foi só um ralado pequeninho. Gabriel parou de chorar e olhou para Henrique. Depois olhou ao redor e viu todos os outros pais cuidando de seus filhos da mesma forma. Algo clicou na mente infantil. Tio Henrique, disse baixinho apenas para ele ouvir. Sim? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos estudando o rosto de Henrique.
Notou novamente os olhos iguais aos dele, o mesmo jeito de franzir a testa, a mesma marca de nascença pequena no queixo que ele tinha. E então, com a voz clara e inocente, Gabriel disse a palavra que mudaria tudo. Papai? O silêncio foi absoluto. Henrique parou de respirar. Marina parou de se mover. As pessoas ao redor pararam de conversar. Gabriel continuou olhando para Henrique, esperando uma resposta. Você é meu papai, né? Perguntou novamente, tocando o rosto de Henrique com a mãozinha. Henrique não conseguia falar. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Era como se todas as perguntas que ele havia guardado por anos estivessem sendo respondidas por uma única palavra na boca do próprio filho. Papai, Gabriel repetiu mais baixinho agora. Henrique olhou para Marina em pânico. Ela estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, Henrique tentou falar, mas a voz não saiu. O menino sorriu. Eu sabia que você era meu papai, por isso a mamãe sempre dizia que você estava viajando. Henrique abraçou Gabriel com toda a força que tinha, chorando abertamente agora. Meu filho, sussurrou no ouvido dele. Meu filho. Gabriel o abraçou de volta, feliz por finalmente ter encontrado seu pai. As pessoas ao redor observavam a cena em silêncio. Algumas emocionadas, outras confusas. Marina se aproximou, tremendo. Gabriel, começou a dizer. Mamãe, eu achei meu papai. Ele não estava viajando, ele estava brincando de esconde-esconde comigo. Henrique levantou os olhos para Marina por cima da cabeça de Gabriel. Ambos sabiam que não havia mais volta. A verdade havia sido revelada pela inocência de uma criança de 3 anos. E nenhum dos dois sabia como lidar com isso. O caminho de volta para casa foi o mais tenso da vida de Marina. Gabriel tagarelava animadamente no banco de trás, perguntando 1000 coisas sobre seu papai, enquanto Henrique seguia no banco do passageiro em silêncio absoluto, ainda processando o que havia acontecido na escola. Papai, você vai morar com a gente agora? Gabriel perguntou pela 5ª vez. Gabriel, Marina disse olhando pelo retrovisor. Nós precisamos conversar quando chegar em casa. Sobre o quê, mamãe? Sobre tudo. Henrique olhou para ela, a expressão carregada de medo e esperança misturados. Eles não haviam planejado essa revelação. Gabriel havia descoberto sozinho com a intuição natural de uma criança que reconhece o próprio sangue. Em casa, Marina fez um suco para Gabriel e pediu para ele assistir desenho na sala enquanto ela e Henrique conversavam na cozinha. Meu Deus! Henrique passou as mãos pelo cabelo. Eu não estava preparado para isso. Ninguém estava. Marina serviu café para os dois. Mas aconteceu. E agora? O que falamos para ele? Marina se sentou à mesa da cozinha, as mãos tremendo ao redor da xícara. A verdade. Ele merece a verdade. Que verdade? Que o pai dele é um covarde que fugiu quando soube que não podia ter filhos? Que abandonou a mãe dele grávida? Que o pai dele tinha medo, mas que agora quer ficar? Henrique a olhou nos olhos. Eu quero ficar, Marina, mais que qualquer coisa na vida. Mesmo sabendo que ele vai fazer 1000 perguntas, que vai querer saber por que você não estava aqui antes. Mesmo sabendo disso. Gabriel apareceu na porta da cozinha, com o copinho de suco vazio na mão. Posso brincar com o papai agora? Marina e Henrique se olharam. Não tinha mais jeito. Era agora ou nunca. Gabriel, vem cá, meu amor. Senta aqui com a mamãe. Gabriel se sentou no colo de Marina, olhando curioso para os dois adultos. Meu amor, Marina começou escolhendo as palavras cuidadosamente. Você estava certo. O Henrique é mesmo seu papai. Gabriel sorriu radiante. Eu sabia. Mas mamãe precisa explicar algumas coisas para você entender por que ele não estava aqui antes. O sorriso de Gabriel diminuiu um pouco. Ele não me queria? Não. Henrique se levantou rapidamente da cadeira e se ajoelhou na frente de Gabriel. Eu sempre quis você, campeão. Sempre. Então por que você não estava aqui quando eu nasci? Henrique olhou para Marina em busca de ajuda. Como explicar para uma criança de 3 anos conceitos como infertilidade, medo, depressão?
Sabe quando você fica com medo do escuro e não quer entrar no quarto? Marina tentou uma abordagem que Gabriel pudesse entender. Sei. O papai ficou com muito medo de não conseguir cuidar direito de você. Então ele foi embora para não te machucar. Gabriel pensou sobre isso, franzindo a testinha. Mas eu não tenho medo de você, papai. Henrique segurou as mãozinhas de Gabriel. E eu não tenho mais medo de cuidar de você. Então você vai ficar? Henrique olhou para Marina. Ela acenou discretamente. Vou ficar sim. Gabriel pulou do colo de Marina e abraçou Henrique. Agora eu tenho papai e mamãe igual todos os meus amigos. Henrique o abraçou apertado, chorando novamente. Desculpa por não estar aqui antes, meu filho. Desculpa mesmo. Gabriel se afastou e olhou para o rosto molhado de Henrique. Tudo bem, papai. Você está aqui agora. A simplicidade e o perdão da criança tocou Henrique de uma forma que ele nunca imaginou possível. Crianças não guardam rancor. Elas vivem o presente. Papai, você quer ver meu quarto? Quero muito. Gabriel puxou Henrique pela mão escada acima. Marina o seguiu, observando como o filho mostrava orgulhoso seus brinquedos, seus livros, seus desenhos. Esta é minha cama, e aqui é onde eu guardo meus carrinhos e este desenho é de você. Gabriel mostrou um papel colado na parede. Henrique olhou mais de perto. Era um desenho de 3 figuras de palito. Uma maior com cabelo comprido, Marina, uma pequena no meio, Gabriel, e uma maior com cabelo curto ao lado, mas separada das outras, Henrique. Você desenhou nossa família, Henrique sussurrou. Mas agora você pode ficar junto com a gente no desenho. Gabriel pegou um giz de cera e desenhou 2 linhas conectando as 3 figuras. Pronto, agora somos uma família de verdade. Marina sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Seu filho havia carregado durante 3 anos a ausência do pai. E agora, na inocência infantil, acreditava que bastava desenhar uma linha para consertar tudo. Se fosse tão simples assim. Aquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, que insistiu para que papai lesse uma história também, Marina e Henrique se sentaram na sala para a conversa mais difícil de suas vidas. E agora? Marina perguntou. Agora eu quero fazer parte da vida dele, de verdade. Henrique, não é só chegar e ser pai. Gabriel vai ter expectativas. Ele vai esperar que você esteja aqui para tudo. Quando ele ficar doente, quando tiver pesadelos, quando quiser brincar. Eu sei. E eu quero estar aqui para tudo. E se você surtar de novo? E se a responsabilidade for grande demais? Henrique se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Marina, eu passei 3 anos morto por dentro. Trabalhava, comia, dormia, mas estava morto. Ver Gabriel hoje na escola cantando aquela música, pela primeira vez em 3 anos eu me senti vivo. E quanto a mim, a pergunta saiu mais baixa do que ela pretendia. Henrique a olhou. O que você quer dizer? Gabriel vai esperar que sejamos uma família. Ele não vai entender porque o papai não mora aqui com a mamãe. Nós podemos tentar de novo? Marina balançou a cabeça. Não é tão simples. Você me machucou muito, Henrique. Muito mesmo. Eu sei. Não sei se consigo confiar em você novamente. E eu não espero que confie. Ainda não. Mas posso tentar mostrar que mudei? Marina ficou em silêncio por alguns minutos pensando. Você pode ficar envolvido na vida do Gabriel, disse finalmente. Mas nós não somos um casal. Somos apenas pais do mesmo filho. Henrique acenou. Aceito qualquer coisa que você me oferecer. Vou ter regras. Todas as regras que você quiser. Primeira, Gabriel dorme aqui. Esta é a casa dele, a rotina dele. Aceito. Segunda, você pode visitá-lo sempre que quiser, mas tem que avisar antes. Nada de aparecer sem avisar. Aceito. Terceira, se você desapontar ele uma vez, uma única vez, eu corto seu acesso completamente. Henrique engoliu seco. Aceito. E quarta, você continua fazendo terapia. Quero relatórios mensais do seu psicólogo. Aceito tudo.
Marina se levantou. Então vamos tentar, pelo Gabriel. Henrique também se levantou. Marina? Sim? Obrigado. Por dar essa chance. Por ter criado ele tão bem. Por... Não me agradeça ainda. Ela o interrompeu. Você não provou nada ainda. Henrique acenou e se dirigiu à porta. Henrique? Marina o chamou quando ele já estava com a mão na maçaneta. Sim? Gabriel é a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que eu, que você, que qualquer outra coisa. Se você machucar ele... Eu entendo. E eu te prometo que nunca mais vou machucar vocês dois. Depois que Henrique saiu, Marina subiu para verificar Gabriel. Ele dormia profundamente, abraçado com o ursinho de pelúcia que ganhara da vovó Lúcia. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama e observou o filho dormir. Vovó, sussurrou para o teto. Tomara que eu esteja fazendo a coisa certa. Tomara que ele não quebre nossos corações de novo. Lá fora, Henrique entrou no carro, mas não ligou o motor. Ficou parado, olhando pela janela a casa onde moravam seu filho e a mulher que ele nunca havia parado de amar. Pela primeira vez em 3 anos, Henrique tinha algo pelo que lutar. E ele não pretendia desperdiçar essa segunda chance. 3 meses se passaram desde a revelação na escola. Henrique havia se tornado uma presença constante na vida de Gabriel. Levava o menino para a escola nas terças e quintas, almoçavam juntos todos os sábados, iam ao parque aos domingos. Lentamente, pai e filho construíam uma rotina, criavam memórias, desenvolviam uma intimidade que parecia natural apesar do tempo perdido. Marina observava tudo com uma mistura de alívio e cautela. Henrique estava cumprindo todas as regras estabelecidas, comparecia às sessões de terapia religiosamente e, mais importante, Gabriel estava radiante. O menino havia se transformado. Estava mais confiante na escola, fazia mais amigos, sorria mais. A presença do pai havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Mas Marina mantinha as barreiras erguidas. Henrique era um bom pai, isso ela não podia negar. Mas ser um bom pai não apagava os 3 anos de abandono, não curava as feridas que ele havia deixado no coração dela. Era uma manhã de setembro quando tudo mudou. Gabriel estava com febre alta desde a madrugada. Marina havia faltado ao trabalho para cuidar dele, mas o estado do menino só piorava. Às 10 da manhã, decidiu levá-lo ao hospital. Mãe, eu tô com muito calor. Gabriel choramingava no colo dela, o rostinho vermelho e quente. Marina estava pegando as chaves do carro quando o telefone tocou. Era Henrique. Bom dia, como está o Gabriel hoje? Henrique, ele está muito mal, febre de 39 graus. Vou levar ele para o hospital agora. Espera aí, eu vou com vocês. Não precisa. Marina, ele é meu filho também, eu vou. 20 minutos depois, Henrique chegou ofegante na casa deles. Havia saído correndo do trabalho, ainda vestia o uniforme da empresa de arquitetura onde trabalhava. Gabriel estava no sofá, enroladinho numa manta, tremendo de febre. Papai, disse com a voz fraquinha quando viu Henrique. Oi, campeão, como você está? Estou dodói. Henrique sentiu o peito apertado ao ver o filho daquele jeito. Tocou a testinha dele. Estava pegando fogo. Vamos cuidar de você, tá bom? No hospital, Gabriel foi rapidamente atendido. Os médicos diagnosticaram uma infecção de garganta e prescreveram antibióticos. Nada grave, mas que precisava ser tratado. Durante as 2 horas que passaram na emergência, Marina observou como Henrique cuidava de Gabriel. Segurava a mãozinha dele durante os exames, fazia piadas para distraí-lo quando a enfermeira aplicava as injeções, cantarolava baixinho quando Gabriel chorava de dor. Papai, você não vai embora, né? Gabriel perguntou quando já estavam voltando para casa. Não vou embora não, meu filho. Promete? Henrique olhou para Marina no retrovisor. Prometo. Em casa, Henrique ajudou Marina a cuidar de Gabriel. Preparou chá com mel, ajudou a dar o remédio, leu histórias enquanto Marina cozinhava uma sopa leve. Trabalhavam em equipe naturalmente como se sempre tivessem feito isso. À noite Gabriel já estava melhor, mas Henrique não quis ir embora. Deixa eu ficar aqui hoje.
caso ele precise de alguma coisa durante a madrugada. Marina hesitou. Henrique, eu durmo no sofá. Só quero estar perto caso ele tenha febre novamente. Ela acenou. Secretamente estava cansada, e a ajuda seria bem-vinda. Durante a madrugada, Gabriel acordou chorando. Marina se levantou, mas Henrique já estava lá. O que foi, campeão? Eu sonhei que você foi embora de novo, Gabriel soluçava. Henrique pegou o menino no colo e o balançou suavemente. Foi só um pesadelo. Papai não vai embora mais. Promete? Prometo. Marina observava da porta do quarto, o coração apertado. Via como Gabriel se acalmava nos braços do pai, como confiava completamente nele. Na manhã seguinte, Gabriel acordou melhor. A febre havia passado e ele já queria brincar. Papai, você vai embora agora? Perguntou quando Henrique se preparava para sair para o trabalho. Vou trabalhar, mas volto depois para almoçar com você. Todo dia? Henrique olhou para Marina. Se sua mãe deixar... Gabriel correu para Marina e a abraçou. Deixa o papai almoçar aqui todo dia, mamãe. Por favor. Marina suspirou. A gente conversa sobre isso. Depois que Henrique saiu, Gabriel ficou o dia inteiro falando sobre como era bom ter o papai por perto. Ele fez chá igual vovó Lúcia fazia. Ele sabe cantiga de ninar. Ele prometeu que não vai embora mais. À noite, quando Henrique voltou, trouxe um presente para Gabriel. Um livro de histórias ilustradas. Para quando você estiver doente e precisar de histórias novas. Gabriel ficou radiante. Os três jantaram juntos. Assistiram um filme infantil. Brincaram de quebra-cabeças. Era quase como uma família normal. Quando foi a hora de Gabriel dormir, ele fez um pedido inusitado. Papai, você pode dormir aqui em casa hoje de novo? Gabriel, Marina começou. Por favor, mamãe. Eu gosto quando o papai está aqui. A casa fica mais alegre. Henrique olhou para Marina. É decisão da sua mãe, campeão. Marina se viu numa encruzilhada. Gabriel claramente se sentia mais seguro com os dois por perto. Mas deixar Henrique dormir ali novamente significaria... Significaria o que exatamente? Só hoje, ela disse finalmente. Gabriel pulou de alegria. Obrigado, mamãe. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marina e Henrique se sentaram na varanda para conversar. Ele está pedindo cada vez mais para eu ficar, Henrique disse. Eu sei. E eu gostaria de ficar. Não só por ele, mas por você também. Marina o encarou. Henrique. Marina, eu sei que estraguei tudo. Sei que te machuquei de uma forma que talvez não tenha perdão. Mas esses 3 meses cuidando do Gabriel, vendo você ser essa mãe incrível, me apaixonei por vocês dois de novo. Você nunca parou de me amar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se segurar. Nunca, nenhum dia. Eu fugi porque achei que você merecia alguém melhor, mas nunca parei de te amar. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Não é justo. Não é justo você aparecer agora e dizer essas coisas. Por que não? Porque eu passei 3 anos tentando te esquecer, 3 anos construindo uma vida nova, e agora você volta e... E o quê? E eu ainda te amo também, ela admitiu, chorando. Odeio admitir, mas ainda te amo. Henrique se aproximou dela no balanço da varanda. Marina. Mas amar não é suficiente, Henrique. Não depois de tudo o que aconteceu. O que eu preciso fazer? Fala o que eu preciso fazer para você confiar em mim de novo. Marina olhou para ele através das lágrimas. Tempo. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei, talvez muito. Talvez para sempre. Henrique acenou. Eu espero. O tempo que for necessário. Naquela noite, Marina deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Escutava Henrique se mexendo no sofá lá embaixo. Provavelmente tão insone quanto ela. A presença dele na casa fazia tudo parecer completo. Como se uma peça que estava faltando tivesse finalmente sido encaixada. Mas será que era seguro deixar-se acreditar nisso novamente? Na manhã seguinte, Gabriel acordou e desceu correndo para a sala.
Bom dia, papai. Bom dia, campeão. Gabriel pulou no sofá ao lado de Henrique. Papai, você vai morar aqui com a gente? A pergunta direta pegou Henrique de surpresa. Marina apareceu na porta da sala, também esperando a resposta. Henrique olhou para Gabriel, depois para Marina. Gabriel, papai gostaria muito de morar aqui com vocês. Mas primeiro mamãe precisa ter certeza de que é uma boa ideia. Por que não seria uma boa ideia? Porque papai machucou muito a mamãe antes. E mamãe precisa ter certeza de que papai mudou de verdade. Gabriel pensou sobre isso, franzindo a testinha como sempre fazia quando estava concentrado. Papai, você mudou de verdade? Mudei, meu filho. Mudei muito. E você ama a mamãe? Henrique olhou diretamente para Marina. Amo mais que tudo na vida. Gabriel se levantou do sofá e foi até Marina. Pegou a mão dela e a puxou até onde Henrique estava. Mamãe, você ama o papai? Marina olhou para Henrique e depois para o filho. Amor é complicado, meu bem. Mas você ama ou não ama? Silêncio pesado. Amo, ela sussurrou. Gabriel sorriu radiante. Então vocês podem casar de novo, igual nos filmes da princesa. Henrique se levantou do sofá e, numa atitude que surpreendeu até ele mesmo, se ajoelhou no chão na frente de Marina. Marina, disse, a voz tremendo. Eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que te machuquei de uma forma imperdoável, mas eu mudei. A terapia me ajudou a entender meus medos, minha depressão. E ter Gabriel e você na minha vida me fez perceber o que realmente importa. Marina ficou sem reação, olhando Henrique ajoelhado na sua frente. Eu não tenho anel, não tenho discurso preparado, só tenho amor. Muito amor por você e por nosso filho. Você aceita me dar uma segunda chance? Aceita que a gente tente de novo ser uma família? Gabriel bateu palminhas. Fala sim, mamãe. Fala sim. Marina olhou para Henrique ajoelhado, para Gabriel batendo palmas animado, para a casa que finalmente parecia um lar com os três ali. 3 anos de dor, 3 anos de saudade, 3 anos criando Gabriel sozinha. Mas também 3 meses vendo Henrique se esforçar, mudando sendo o pai que Gabriel merecia. Henrique, ela disse baixinho, se eu disser sim, se eu der essa chance, e você fugir de novo, você vai destruir não só a mim, mas nosso filho também. Eu não vou fugir, nunca mais. Como posso ter certeza? Henrique se levantou e pegou as mãos dela. Porque agora eu sei o que é viver sem vocês dois, e nunca mais quero passar por isso. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Sim, sussurrou. Sim? Henrique perguntou incrédulo. Sim, vamos tentar de novo. Gabriel gritou de alegria e se jogou nos braços dos dois. Henrique abraçou Marina e Gabriel juntos, chorando de felicidade. Agora somos uma família de verdade, Gabriel disse radiante. E pela primeira vez em 3 anos, Marina acreditou que realmente eram. Do lado de fora, uma brisa suave balançava as folhas da árvore que vovó Lúcia havia plantado anos atrás no quintal. Como se ela estivesse ali, sorrindo, vendo sua família finalmente reunida. Gabriel havia encontrado seu pai. Marina havia reencontrado seu amor. E Henrique havia aprendido que alguns milagres valem a pena esperar. Às vezes o amor precisa se perder para se encontrar de novo. E quando isso acontece, é ainda mais forte do que antes.